Olá, quarto ano, mais uma quarta-feira abençoada. Que nós possamos continuar aí, né, firmes com o propósito, né, de sempre seguirmos aí a Cristo, servirmos a Cristo, servirmos ao próximo, servir a Deus, né? Vamos pensar nisso. Em geografia, pessoal, vamos iniciar com as correções. O Brasil na América do Sul, as páginas 57 e 59. Tem só umas 4 questões, bem simples, ó. Ele fala assim, na 57. Quais países da América do Sul não têm limites com o Brasil? 2. Chile e Equador. E quais países da América do Sul não possuem limites marítimos? Bolívia e Paraguai. Qual é a diferença entre limite e fronteira? Lembra? Limite é a linha que separa o território, né, dos países. E fronteira é aquela faixa, né, que se estende ao longo dos limites, que pode ter aqui pessoas que residem lá, tem escolas, tem residências. Então é uma faixa territorial, um pouco maior, né, essa fronteira. Então existem pessoas lá, muitas vezes. Agora na página 59, ele traz a seguinte questão. Compare o mapa do Brasil de 1822 com o mapa atual. A comparação se dá aí entre os dois mapas, tá? Da página 59 mesmo, tem 2 mapas. Um mapa de 1822 e um mapa mais atual que ele traz aí. Aí ele pergunta assim: que diferenças você identifica? Que diferenças? Bom, conseguimos observar lá pelos 2 mapas que as terras que hoje pertencem ao Acre, parte do atual estado do Amazonas, em 1822 não pertencia ainda ao Brasil. E a província Cisplatina, que daquela época, né, pertencia, hoje não faz mais parte do nosso território, né? Então não faz mais parte do território brasileiro. Essas diferenças da comparação entre os 2 mapas, né? Observando aí as informações. Em relação ao trabalho escravo na construção do Brasil, nós temos aí tanto a questão dos indígenas como os africanos. Sabemos que muito antes de 1500, antes dos portugueses desembarcarem aqui nas terras que hoje são o Brasil, já habitavam milhares de indígenas, de povos indígenas. E esses povos serviram aí com o seu trabalho, né? Eles foram escravizados para realizarem atividades, né, de exploração, desde a exploração do pau-brasil inicialmente, né? Era um produto uma árvore típica da região litorânea e que se extraía, né, uma pigmentação vermelha que servia para atingir vários tecidos. E isso tinha um grande valor comercial, né, para a Europa. Então, como era muito comercializada, cada vez mais eles precisavam de mão de obra para trabalhar, né, nessa exploração, e utilizaram do trabalho escravo. Os colonizadores europeus aí escravizaram os indígenas, né? Fizeram com que eles trabalhassem muito aí nessas produções aí, né, nessa exploração. Não só na exploração do pau-brasil, mas como também nas lavouras de cana-de-açúcar, em que eles tinham que trabalhar, né, muito aí nas produções, para cada vez mais mandar, né, tudo que se produzia aqui, mandava, né, claro, os lucros iriam todos para o reino, né, Portugal. Só que os povos indígenas não permaneceram muito tempo, claro, né, sem... quem que aguentaria, né, uma vida dessa? Meu Deus. Houveram o quê? Revoltas. Começaram a se revoltar. Então, dessas revoltas, né, muitos desses povos acabaram
acabaram que diminuíram, vieram diminuindo, não só por conta das revoltas, né? Vamos aí ver, não só na questão disso, mas como os maus tratos, eles eram muito maltratados, doenças que eles acabaram adquirindo, né, desses povos europeus que aqui chegaram, trouxeram várias doenças como tuberculose, coqueluche, sarampo. E na época os indígenas não tinham anticorpos, né, suficientes para se conseguir sobreviver, né? Então muitos acabaram adoecendo e acabou diminuindo, né? Foi diminuindo aos poucos o número aí de população indígena, tá? Assim como os conflitos, como eu mencionei inicialmente, os conflitos de revoltas, né? Em busca de liberdade, né? De não querer mais aquilo, eles muitos fugiam também. Estima-se então, é uma estimativa populacional que hoje, atualmente, segundo o material aí de vocês na pesquisa de 2016, teriam por volta de 900 mil pessoas de povos indígenas, tá? Então, vieram reduzindo muito. Vocês podem observar o mapa de vocês da página 60, comparando aí, tá? Logo mais vocês verão também outro mapa para comparar. Mas vocês vão observar que houveram grandes reduções dos povos indígenas aí. Agora, com relação aos africanos, também temos uma situação aí de exploração, né? Desde esse período aí, período colonial, em que os povos africanos, muitos deles já eram aprisionados desde lá do seu próprio país e eram mandados para as regiões aí na Europa, né? Vendidos aí como mercadorias para os comerciantes europeus. E esses comerciantes europeus transportavam esses escravos, né, por meio de vários navios aí em que esses povos vinham, né? E era uma viagem muito longa, exaustiva. Muitos deles eram separados de seus familiares, né? Passavam por muitas privações durante essas viagens. Fome, sede, né? A questão higiênica, doenças, né? Então, aqueles que conseguiam desembarcar aqui, era bem complicada a situação. Eles vinham nesses navios, os navios recebiam esses nomes, navios negreiros, que era o navio que chegava transportando os escravos africanos, né? Eles também chegaram aqui com e os colonizadores, né, europeus, trouxeram eles justamente para o trabalho aí nas lavouras, né, nas lavouras de cana-de-açúcar, que inicialmente era o produto mais comercializado inicialmente, e depois, claro, eles foram para outros trabalhos, em outras produções, de tabaco, algodão, depois o cacau e até na mineração, né? Claro que também haviam aqueles que eram separados para trabalhar na casa dos senhores de engenho, tá? Serviços domésticos, também tinham isso. As jornadas de trabalho eram longas, exaustivas, muito longas, né? E muitos deles se rebelaram, né? Fizeram também as suas revoltas, se rebelaram e chegou ao tempo, né, de a escravidão ter sido abolida aí aqui no Brasil em 1888, aí, com a assinatura da Lei Áurea, né? Pessoal, do material de vocês, claro, vocês farão aí as atividades que tiverem no roteiro, mas na 62 ele traz um olhar de um pintor europeu. E esse olhar, ele traz uma pintura que ele chama aqui, o Rugendas, tá? Ele traz a pintura dele, uma obra de Moritis Rugendas, em 1835, tá? Uma litografia colorida à mão. E ele traz aí, retratando os europeus que vieram ao Brasil, né? No início do século XIX. E como eram as paisagens e os povos que viviam, né, nessas terras. Então ele retrata nessa pintura os indígenas principalmente, tá? Que despertava muita curiosidade deles, assim, o modo de vida, como que eles eram, porque eles eram considerados pelos europeus como selvagens, né?
Então, ele retrata aqui da maneira como Boris, né, o Boritis Rugendas traz, né? Então, ele traz aqui e é para vocês fazerem uma análise em cima da imagem e responder as questões, tá? Tendo dúvidas, vão mandando aí no grupo, tá? E as atividades de capítulo, ela é uma revisão do que a gente viu até agora, tá? Você traz aqui, atualmente no Brasil, a maioria das comunidades indígenas vive em terras coletivas, chamadas terras indígenas. Observe o mapa e a localização delas. Agora compare o mapa desta página com o da página que eu acabei de explicar, da página 60. Então você vai comparar o mapa da página 60 com o da página 64 para responder. Quais são as informações apresentadas nesses dois mapas? O que você observa? Você vai responder lá. Depois, na época do início da colonização portuguesa até hoje, o que aconteceu com os povos indígenas do território brasileiro? Olha como que era, tinha muita população, eu expliquei, não é? E depois, atualmente, o que aconteceu depois? Muito tempo depois. Muito bem. E depois temos aqui na próxima, né, questão, como foi estabelecido o primeiro limite do que hoje conhecemos como Brasil? Lembra dos limites? Como foi estabelecido o primeiro limite? O Tratado de... Sim, você vai lembrar. Letra B. Como foi estabelecida a primeira divisão interna? Agora é interna, do território. Não foi a partir lá das capitanias? Sim. Da divisão das capitanias. Você vai pensar, vai terminar de raciocinar. Aí temos aí as outras perguntas. E vocês irão fazê-las. Tendo dúvidas, mandem no grupo. Até mais.